Olá, queridos amigos da internet, tudo bom? Aqui quem fala é Márcio Alexandre, de Fortaleza, no Ceará, e bem-vindos a esta série de entrevistas. Estamos aqui, na entrevista de hoje, com o professor Wilson Júnior, que é fundador e diretor nacional da IET Holística, Instituto Escola em Terapia, fundador e secretário nacional da ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, diretor do Núcleo Social de Atendimento Holístico, Terapeutas em Ação, da IET-ABRAT, bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas e pós-graduado em Terapia Holística ou Complementar, e também um empreendedor. Professor Wilson, tudo bom? Como vai? Tudo bem. Professor Wilson, prazer em tê-lo aqui na entrevista de hoje, para a gente bater um papo sobre saúde emocional, superação e também qualidade de vida a partir da ótica das terapias holísticas. Antes, eu queria que você pudesse contar um pouco para os nossos amigos e amigas da internet sobre a sua história de vida, desde que, antes de fundar a ABRAT IET até hoje. Um resumo rápido de como é que foi isso, para depois falarmos um pouco sobre especificamente a IET-ABRAT hoje, o trabalho da IET-ABRAT hoje. Perfeito. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da internet. O que eu posso te dizer é o seguinte: primeiramente, falando da minha vida, né, do Rio Grande do Sul para cá em 2002, a motivação dessa mudança foi... Você é gaúcho, né? Isso, foi motivada pela própria espiritualidade, né? Pela própria qualidade de vida, onde me trouxe para cá. Quando eu vim para cá, eu já... Aqui em Fortaleza, né? No Ceará. Fortaleza, eu já trabalhava, já militava, digamos assim, dessa maneira, com a parte espiritual, certo? Fazia um trabalho conjunto também com a GFB, a Grande Fraternidade Branca, certo? E já militava em conhecimentos e práticas holísticas. Então, para isso foi um passo. Em 2004, o projeto se concretizou, não é, de 2 anos de trabalho de desenvolvimento de técnicas holísticas, acabou se desenvolvendo na criação de um instituto. De um instituto que, primeiramente, ele veio exatamente um instituto de pesquisas, para pesquisar e desenvolver novas técnicas holísticas ou aprimorar técnicas já existentes. E dessas técnicas desenvolvidas entre 2000 e 2004, ou até antes, né, trabalho antes, aí em 2004 foi criada a IET Holística, realmente nasceu através de um registro, né, jurídico, e a partir desse momento daí levou mais 2 anos para se pegar e acabar se transformando em um curso. Então, em 2006, ou seja, de 2002 para 2006 foram 4 anos, mais os anos antes, desenvolvendo as técnicas para, em 2006, montar-se a primeira turma de formação em terapeuta holístico, né? Exatamente para desenvolver essa potencialidade da utilização das técnicas. Muitas pessoas acham que as técnicas de terapia holísticas, elas são como posso dizer, de autoaplicação. Na verdade, não são as técnicas que são de autoaplicação, mas os conhecimentos que inserem dentro dela, os conhecimentos que estão inseridos ali dentro, que acabam, evidentemente, melhorando, dando mais conhecimento para o terapeuta, e acaba isso, evidentemente, se tendo uma melhor qualidade de vida, uma melhor aplicação no seu dia a dia, né, de vida no seu dia a dia.
E, professor Wilson, ressaltando que desde esse primeiro curso até hoje todos os cursos são online, não é verdade? Exatamente. Nós fomos pioneiros no Brasil em 2004, em 2006, e lançar os cursos através de sistemas de web conference, certo? Onde alunos e professor e material didático encontravam-se todos juntos em um local virtual, como se fosse uma sala de aula normal. Só que a diferença é que tanto o professor como o aluno se encontravam espalhados em vários setores do Brasil, entende? Como é a internet hoje, só que a internet evoluiu muito nesses últimos 7 anos, né? Então, o próprio sistema de web conference, antigamente era muito mais caro, em 2006 era mais rústico, mais né? rústico, mais caro, tinha que se instalar um executável para poder se trabalhar. Agora realmente esse foi o papel. Hoje a EAD Holística, ela é uma universidade, chama-se Universidade de Cursos Livres, não é? Holística, e ela possui mais de 50 cursos. Tem hoje vários cursos de formação e cursos de pós-graduação. Esse curso de formação de terapeuta holística é um curso de 12 meses, tá? Com certificado de 600 horas. Temos um curso de psicoterapeuta também, de 1 ano, que dá capacidade ao aluno, na hora de se formar, de acordo com a TCC, trabalho final dele, definir se no seu certificado ele quer constar como psicanalista ou se quer como psicoterapeuta, certo? De tão completo que é o curso. Porque bem abrangente. A grade curricular é bem completa e bem abrangente. Tem que ser, tudo que é holístico tem que ser abrangente. A palavra holística se dá a entender que é uma coisa abrangente, uma coisa que abrange o todo. Então, tudo que leva a palavra holística subentende-se que é alguma coisa que tenta abraçar o todo. Né? Então, professor Wilson, em 2006 veio o primeiro curso online do IET, do Instituto Escola em Terapia, que foi justamente a formação em terapeuta holístico. Isso. Né? E como foi de 2006 para cá? Né? Como foi essa trajetória de 2006 para cá? Como foi nesses últimos 7 anos? Até se tornar a UNIET, a Universidade do IET, né? Instituto Escola em Terapia, com todos esses 50 cursos. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: hoje no mercado, nós estamos entre os mais caros, tá? Hoje tem em torno de 18 professores, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a trajetória foi uma trajetória muito difícil, certo? Muito difícil. Por quê? Porque a pedagogia aplicada em uma aula virtual é completamente diferente da pedagogia aplicada numa sala de aula de corpo presente, presencial. Então, por aí você já vê, muda a pedagogia. Então, muitos professores que até são bons professores em aulas presenciais, quando eles chegam para dar uma aula de 2 horas num sistema virtual, não é? Ele vê que o negócio não é daquele jeito que o tiro, a gente costuma dizer que o tiro é mais embaixo, não é exatamente daquela maneira. Então a pedagogia ela é totalmente diferente, porque o professor não vê o aluno e o professor tem que manter a atenção do aluno durante 2 horas. Senão não tem por que o aluno fazer o curso. Mas, então, isso exige não só uma pedagogia diferenciada, como também, evidentemente, uma técnica verbal e de aula do próprio professor diferenciada. O que torna muito difícil. Então, hoje eu falei, nós temos 18 professores, provavelmente na UNIET, mas desses 18, só 5 ou 6 dão aulas em tempo real, porque os outros ainda não conseguiram ter aquela capacidade de manter uma aula de 2 horas com qualidade. Entende? Então você não consegue. De maneira online, né? De maneira online. Totalmente online, totalmente à distância. Né? Um EAD à distância, mas diferente dos EADs antigos, que era feito por correspondência, o EAD que existe hoje ainda aí, que você entra na internet e faz o curso olhando material, apostila. Não, esses são cursos que tem aulas, tem professor, entende? Aula semanal. Então é coisa diferente. Agora a trajetória realmente não foi fácil. Em 2006 era só... Mas foi proveitosa. Era só você dando aula. Sim, não, no UNIET. Até 2000,
até 2008, eu dei aula sozinho durante 2 anos, praticamente sozinho. Depois, em 2008, começou a vir outros professores. E aí veio a professora Régia Prado, né, que é da mesa radiônica quântica, ela é de São Paulo, que está até hoje. Né? Hoje ela tem 3 cursos na IET Holística. Tem mais, mas alguns já se defasaram, então vão vindo os cursos mais modernos. Temos a professora Liliane Matoso, que também é de São Paulo. Essa veio depois, acho que veio em 2009, entende? Com o seu tarô quântico, também muito interessante. E as coisas foram se sucedendo, foram indo, né? Mas a maioria dos professores hoje na IET Holística são meus ex-alunos, não é? São ex-alunos do curso de formação de terapeuta holístico. A própria diretora de cursos nacional hoje, da Uniet, a professora Lucila Turrini, que é de Niterói, Rio de Janeiro, também é minha ex-aluna, né? O próprio diretor-presidente hoje da Abrat, não é? Ele de São Paulo, o professor João Bastos, ele também é meu ex-aluno. Então, quer dizer, eu já tenho um bom número de alunos formados aí pelo Brasil, gente muito boa, né? Trabalhando, buscando o seu caminho, certo? E muitos com objetivos diferentes, né? Objetivos diferentes. O interessante da holística é esse, você pode buscar objetivos diferenciados, não é? Porque a holística te permite isso. Então, embora você tenha uma base holística, você vai ter, necessariamente, as pessoas não são iguais. Só porque as pessoas são consideradas holísticas, não significa que elas pensam da mesma maneira. Porque a holística é uma coisa tão abrangente que ela acaba se tornando, como a gente chama, inerente a uma determinada profissão, a um determinado comportamento, né? Social, familiar, religioso. A holística está em tudo. E, professor Wilson, você também chegou a fundar a Brat depois do IET, não foi? E hoje tem filiados em todos os estados brasileiros. Isso. Como é que foi isso? Depois que veio o primeiro curso, em 2006, é uma coisa bastante interessante. Depois veio a Brat. Pois é, isso é uma coisa bastante interessante. Minha vida foi essa trajetória já? Para vocês fazerem ideia, minha vida foi feita de negócios, entende? Eu sempre fui, digamos assim, um homem de negócios, né? Mas chegava num determinado ponto, eu cansava e às vezes atirava aquele negócio todinho, dava para uma pessoa, dava para alguém e ia montar um outro negócio e mudava o rumo completamente, porque sempre faltando alguma coisa, não é? Então, na questão da Abrat, foi que o seguinte, em 2002, eu me filiei no Sindicato de São Paulo, né, que era o mais famoso na época, né, o que tinha, e eu fiz uma filiação. E era caro, eu tive dificuldade para pagar, para ter um registro, né, e profissional, e aí depois, no ano seguinte, eu não tive dinheiro para pagar a anuidade. E aí eu recebi depois um e-mail deles dizendo, olha, se você não nos pagar, você não pode mais utilizar esse teu registro. Eu achei aquilo um absurdo, Passou o ano, né? Aí chegou em 2004, 2003, 2004 para 2005, não é? Aí eu já tinha dinheiro, procurei eles, eles já disseram, não, você tem que pagar retroativo, de 2 anos. Então não era um ano, 2 anos. Mesmo praticamente eles tendo caçado o registro. Aí eu peguei, aquilo ficou, né? Ficou dentro de mim uma coisa negativa, que não estava correto, entende? Não era uma coisa holística, não era um pensamento espiritualista, alguma coisa de vanguarda, entende? Alguma coisa. Então ali ficou bem claro que existiam interesses financeiros, não é? Certo? Hoje está mais do que comprovado isso. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou em 2006, final de 2006, aí para 2007, estudando a legislação, as leis, né? Vendo como é que poderia se montar um grupo social que pudesse autorregulamentar uma profissão, né? Como terapeuta holístico,
que ela não é uma profissão regulamentada e não existe conselho federal, conselho regional. Existem algumas entidades aí que dizem conselho, não sei o quê, conselho, mas é tudo balela, tudo mentira, tá? Então o que acontece? Então aí fundou-se a associação. Então ficou a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Isso em que ano? Isso em 2007. 2007. Isso, 2007. Aí a ABRAT, né? ABRA-TH, ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Nasceu, evidentemente, com pouco número de filiados, a maioria meus alunos, não é? Que eu fui convidando, olha, vou completar. E foi no intuito exatamente de ter uma entidade, de fato, representativa na parte profissional, né? Que representasse o profissional, desse para ele um número de registro profissional para que ele pudesse trabalhar. E uma coisa interessante foi que não é exigido do filiado anuidade, entende? O registro profissional, que nós chamamos de CRTH, Certificado de Responsabilidade Técnica Holística, ela não é ligada, entende, à anuidade. Ela é um direito adquirido de qualquer pessoa que tenha capacidade de se filiar. Né, que tenha certificados, cursos técnicos para poder se filiar. E aí o que acontece? Interessante que ela pega e não precisa pagar por isso. Então, se ela ficar 5 anos sem pagar, quando ela vier pagar, não existe retroatividade. Ela vai pagar a anuidade. Nós entendemos na ABRAT que a anuidade ela é cobrada por prestação de serviço. E que o registro profissional, a CRTH, não é uma prestação de serviço, e sim um direito adquirido de qualquer profissional que investe em cursos, em conhecimento para poder trabalhar, porque nós sabemos que é difícil, entende? A nossa classe não é rica que nem os médicos, não é? Então é evidente que a maioria das pessoas tem dificuldade. Então isso é um dos grandes diferenciais da ABRAT, é a única no Brasil que faz isso, entende? Que tem esse diferencial. E hoje nós estamos, não é? Com filiados em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros têm filiado da ABRAT. Todos. Inclusive a ABRAT hoje é bem reconhecida na internet, em vários estados do país, já é bem reconhecida e conhecida. Eu gostaria, desafio, né, os ouvintes entrarem no Google, fazer uma pesquisa sobre a IET holística e sobre a ABRAT, ABRAT, e verifiquem se vocês vão encontrar qualquer coisa, qualquer comentário que seja de ônus, que seja negativo contra essas duas instituições, entende? Eu não faço parte, eu não participo de Facebook, do Orkut, nunca participei, não participo de nada, não tem nada desse tipo de coisa, certo? Nem tem tempo para isso, mas eu posso te dizer uma coisa, uma das coisas que eu gosto de fazer é verificar, fazer esse tipo de pesquisas, entende? Para verificar exatamente, porque eu acho que a seriedade, não é? A credibilidade é muito difícil de se construir, mas muito fácil de se destruir. Então é preciso, evidentemente, ter esse controle, essa visão, entende? Então, se eu vejo alguém querendo falar mal da ABRAT, eu já corro e quero saber o que está vendo. Aí sim, eu acho que eu quero saber o que está vendo, alguma coisa tem. Qual de esclarecimentos, esclarecimento, não é? Porque normalmente quando alguém ataca a ABRAT, por exemplo, é simples e puramente por desconhecimento, para não dizer ignorância, desconhecimento. Desconhecimento da matéria. Por exemplo, teve uma pessoa uma vez que num fórum houve um comentário lá no fórum, não participo de fórum também, mas os alunos, né, comentam, né? Uma pessoa comentou que queria se filiar a uma entidade e perguntou se alguém conhecia a ABRAT. E uma das pessoas filiadas ao Sindicato de São Paulo, disse, mas filia a ABRAT, filia ao Sint, não sei o quê, que não dá para confiar numa empresa, numa instituição que filia de graça, entende? E foi mais, e o sindicato tem mais de 40 mil filiados. Então a pessoa correu em 2 erros, né? 2 erros. Primeiro, em dizer que não podia se confiar numa instituição que não cobra pelo registro profissional, mas cobra pelos serviços prestados, como anuidade. E segundo, então, quer dizer,
Interessante. E segundo, não menos importante, o Cinti de São Paulo começou o número dele no 21 mil. 21 mil, certo? 21.007 acho que começou, não é? 21.007. E depois parou lá no 22, e depois começou do 31, depois começou do 41, entende? Então, quer dizer, é para pegar os incautos. Então, eu olho, uma entidade tem mais de 40 mil filiados, porque o cara está dando um registro de 40 e poucos mil. É evidente que isso não é verdade. Então, nesses últimos anos, a ABRAT e a IET tem crescido nos seus serviços, em formar profissionais e ajudar as pessoas nesse país, não é verdade? Quantos alunos atualmente a IET Holística já formou nesses últimos anos? Olha, realmente está faltando esse inventário, né? Mas a nossa conta porque todos os nossos certificados são registrados, certo? Todos os nossos certificados, eles recebem um selo de autenticidade registrado na Biblioteca Nacional RDA. E esse selo, evidentemente, ele é público, ele pode ser consultado, a legitimidade, né? E a credibilidade daquele certificado. E pela emissão, não é? Então nós já estamos, eu acredito que estamos em torno de 1.500 certificados emitidos, certo? Lógico que tem gente aí que chega e diz, não, em 3 anos eu formei 10 mil pessoas, 3 mil pessoas, isso é balela, vai fazer a conta lá, não tem como. Mas o pessoal não quer, o pessoal inventa, né? Eu invento, mas não aumento. Então, mas entre alunos já formados e alunos atuais... Em todos os cursos, deve ser em torno dos 1.500. 1.500. Entende? 1.500 alunos. Já formados. Já formados. E hoje nós temos como é que se diz? Nós temos hoje uma mala de cadastros, né, de alunos hoje cadastrados, alunos regulares, não é? Em torno de 1.000 e poucos alunos regulares. Então é lógico que isso vem através de um crescimento. Então é bem provável que o ano que vem, 2014, a gente emita de repente 500, 600 certificados, né? Que vai ser 50% de tudo que a gente já emitiu nesses 6 anos. Por quê? Porque esse trabalho de desenvolvimento é uma coisa muito nova, entende? Nós viramos universidade em janeiro, entende? Em janeiro desse ano. Isso. Os cursos, eles passaram de 7, 8, 10 cursos para 50 cursos agora, do ano passado para cá, um trabalho sendo desenvolvido, entende? E outra coisa, e o diferencial, né? Esses cursos, eles são iguais aos outros, né? São cursos diferentes. Só pode, então, entrando na nossa grade de curso, conhece que tem coisas diferentes. E, professor Wilson, e a tendência é crescer, não é verdade? Porque virou agora o UniET, já alguns anos atrás era só você, hoje são 18 professores, sistema de EAD, né, ensino à distância. O fato de crescer não significa que você ganha mais, significa que você está repartindo aquilo que você tem com outras pessoas, certo? Isso é muito interessante. O repartir, não é? O entender que uma andorinha só não faz verão, fazer parcerias, confiar nas pessoas, entende? A grande dificuldade hoje, na minha opinião, não é o confiar nas pessoas, é as próprias pessoas confiarem em si mesmas. As próprias pessoas entenderem que elas têm condições de executar determinados trabalhos, independentemente se ela tem capacidade, se ela acha que não tem capacidade. Elas acreditarem no seu próprio potencial. Esse é um dos grandes problemas hoje no Brasil, eu não vou dizer no mundo, porque nós temos tantos problemas no Brasil, então eu não gosto de ficar falando dos problemas do mundo, eu prefiro falar dos problemas do Brasil. Não é? E, professor Wilson, então hoje a UniET, o IET, que agora virou UniET, Universidade Instituto Escola de Terapia, né? Que hoje já conta com mais de 50 cursos, mais de 1.500 alunos formados, né, nesses anos todos. A ABRAT, a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, que já é uma entidade nacional, filiados em todos os estados, né?
Eu queria que você pudesse dar as suas considerações do ponto de vista da terapia holística sobre a saúde emocional para os nossos espectadores que estão vendo essa entrevista agora. Como trabalhar a questão do estresse, das emoções? Você fala estresse, questão emocional, mas... A partir da terapia holística. A partir da terapia holística nós entendemos que o emocional, certo? O estresse está dentro de uma coisa que nós chamamos psicossomática, né? Que é a soma da mente com as emoções, ok? A questão emocional, hoje ela é um problema porque a causa está basicamente no mental, certo? Então, essa questão do estresse, por exemplo, hoje se sabe que o maior tipo de estresse que atinge hoje no Brasil chama-se estresse oxidativo. E o estresse oxidativo está intimamente ligado à qualidade de vida. Poderia só, para os nossos queridos espectadores que não sabem o que é o estresse oxidativo, só explicar o que é. O estresse oxidativo é exatamente, como é que eu posso explicar de uma forma mais simples? Ele é ocasionado, certo? Pela poluição do ar, pela poluição do som, poluição sonora, poluição de imagem, alimentos de má qualidade, locais de trabalho instáveis e desequilibrados, ou seja, tudo aquilo do externo, certo? Acaba agindo dentro do teu organismo, ok? E acaba ocasionando um estresse. Então veja bem, qual é o tratamento hoje normalmente usual para isso? São os antioxidantes. Então, hoje, dentro da qualidade de vida, busca-se, por exemplo, na aplicação dos nutracêuticos, antioxidantes. Então, para entender melhor, nutracêuticos não são remédios, são alimentos produzidos em laboratório. E esses nutracêuticos, dentre eles, estão, evidentemente, comprimidos que tem na sua ação antioxidantes, basicamente, principalmente o ácido ascórbico, né, na sua composição, minerais, ferro, vitamina B, vitamina D, e principalmente a vitamina C e o ácido ascórbico. E só lembrando que os antioxidantes são os que retardam os efeitos do envelhecimento no organismo, né? Eles têm as suas vantagens, mas a maior vantagem seria reequilibrar o organismo, eliminando aquela oxidação, não é? E com isso dando mais qualidade de vida para a pessoa, certo? Mas a questão emocional hoje são muitas, porque assim, eu não vejo particularmente hoje o grande problema no Brasil ligado às questões emocionais. Eu vejo hoje os grandes problemas no Brasil ligados a questões mentais, causas mentais. Então, quer dizer, transtornos, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são causas mentais, anorexia e bulimia, causas mentais, bipolaridade, né? Causas mentais, como é que chama aquele que é muito parecido, que é bipolar, esquizofrenia, causas mentais, entende? Então, é costume pegar e jogar tudo dentro do emocional isso, porque parece ser emocional, né? Mas aí você esquece daquilo do mental. Essa é a diferença da terapia holística. A terapia holística, ela trata, ela divide o todo do ser humano em 4 partes. O físico, né, o campo físico, que é o nosso corpo, o campo emocional, o campo o campo mental e o campo espiritual. São esses 4 campos que atuam dentro da holística e da terapia holística. Então, quando nós vamos tratar uma pessoa, nós tratamos ela através do todo, na terapia holística. E o todo é exatamente esses 4 campos vibracionais. Mas mais do que isso, é preciso identificar o problema que a pessoa tem, não é? Chamada doença, que a gente chama de distúrbio energético, aonde está a causa desse distúrbio energético, certo? Então,
para mim, os maiores problemas do Brasil têm causas mentais, embora ele atinja o emocional. Então você pega uma pessoa que tem problema de bipolar, você acha que ela é uma pessoa instável emocionalmente, não é? Mas na verdade, o problema dela, a causa está no aspecto mental dela, e é ali que deve ser trabalhado. Então é a parte mental que deve ser trabalhada. É uma das coisas, acredito eu, mais importante hoje no ser humano se trabalhar é o equilíbrio mental. Então veja bem, se você chegar e dizer para mim assim, vamos trabalhar o equilíbrio emocional, não tem como se trabalhar o equilíbrio emocional se antes você não trabalhar o equilíbrio mental. Até os dois estão bem interligados, na verdade. Por isso que a gente chama de psicossomática. Porque a psicossomática trata do mental e emocional. Só que, veja bem, embora os dois estejam ligados, é bom entender que na terapia holística nós tratamos como dois campos energéticos separados, distintos, entende? Distintos um do outro. Então, mas interligados entre si. Por isso essa confusão. Por isso essa confusão que tem, né? Que existe nessa área. Mas na terapia holística, o que a gente trabalha então? A gente trabalha, eu vou até, às vezes na aula eu conto piadas, né? Gosto, então, dizendo assim, eu faço a comparação seguinte: quando a pessoa é guiada pelo emocional, seria a bunda guiando a cabeça. Quando a pessoa é guiada pelo mental, seria a cabeça guiando a bunda. Entendeu? É a parceria, é uma coisa parceira, mas uma tem que ter o controle sobre a outra. Entende? Uma tem que ter um equilíbrio entre as duas partes, não é verdade? Equilíbrio entre as duas partes, mas com um controle. Não tem como dizer. A mente tem que ter o controle sobre o emocional. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. O medo. O medo é um sentimento. É emoção. Você concorda aí na internet? Com certeza. O medo é um sentimento, é uma emoção. Só que acontece o seguinte, acontece que não existe como você vencer o medo, não é essa palavra. Ele é um sentimento que é inerente ao ser humano, não tem como. Ele pode ser mais ou menos, mas não tem como ele não existir, certo? Então, o medo é inerente e o medo faz parte. Se eu não tivesse medo, eu iria atravessar, por exemplo, a BR-101 no horário do pico sem olhar. Porque eu não tenho medo. Agora, por que eu não faço isso? Porque eu tenho medo. Então, o medo acaba nos protegendo. Um mecanismo de autodefesa. É um mecanismo de defesa do nosso corpo físico, acaba nos protegendo. Certo? Que é um presente que nós temos, o corpo físico. Aí o que acontece? Aí esse medo, ele acaba, em determinadas situações você tem medo. E você pode morrer por causa disso. Porque você fica com tanto medo que não sabe como agir. E morre. Então veja bem, então o correto é você aceitar que o medo existe, ele é um sentimento inerente ao ser humano, mas deve sobrepor ele, deve comandar esse medo. E se eu vou comandar esse medo, quem que eu vou usar para isso? A parte mental, certo? É a mente que vai comandar o medo. Então ela não vai dizer, ela vai simplesmente me dar a capacidade, certo? Se eu controlar o medo perante determinadas situações que outras pessoas entrariam em colapso, certo? Grande parte dos transtornos obsessivos compulsivos que têm causas mentais são causadas exatamente por essa não capacidade que a pessoa tem de comandar as suas emoções. E, professor Wilson, como é que a terapia holística vê o tratamento dessas emoções, dessa parte mental, não é verdade? Pois é, isso é uma coisa muito interessante. Porque... Como superar essa parte mental, essas emoções distorcidas, digamos assim, do ponto de vista da terapia holística? Holística. Eu vou falar duas coisas. Primeira, como terapeuta holístico, tá? Teria que se aplicar técnicas, né? A gente costuma dizer que terapeuta holístico não cura, terapeuta holístico promove a autocura. Quem cura é médico, terapeuta holístico promove a autocura. Por que a gente diz isso? Por quê? Porque a cura, na verdade, no atendimento holístico, se dá
através da própria pessoa. É a própria pessoa que promove a sua autocura, através, evidentemente, das técnicas do terapeuta holístico. Então, o terapeuta holístico ele vai trabalhar com as energias do seu cliente e conduzir essas energias. Nesse atendimento, o cessar de dor é uma coisa muito simples. Uma pessoa tem dor aqui, tem dor ali, é muito simples. Agora, realmente essa pessoa se curar daquilo, né? Promover a autocura dessa pessoa já é bem mais difícil, já é outro departamento, já é outra coisa, não é? Então, isso se tratando do ponto de vista de terapeuta holístico, não é? Então, uma pessoa que tem síndrome, tem toque, tem isso, tem aquilo, pode trabalhar com terapeuta holístico tranquilamente, que tenha, evidentemente, dentre as suas técnicas que vão trabalhar nesta área psicossomática. Nesses casos, nesses casos. No caso do comportamento holístico, né, da própria vida holística, ela é interessante porque a holística, vou tentar explicadinho. Está na moda aí esoterismo, né? Hoje já existe o exoterismo. Então existe esoterismo e exoterismo. O esoterismo seria a prática sem o fundamento, certo? A prática sem o fundamento. O exoterismo seria o fundamento sem a prática. E a holística é o fundamento e a prática. É a união das duas. É a união das duas, é o fundamento e a prática. Ou seja, você tem que se preparar, não é? O conhecimento, né? A evolução a nível espiritual e de espiritualidade, certo? É primordial no avanço, evidentemente, de uma qualidade de vida e de um equilíbrio hoje. Então veja bem, quando eu falo primordial o avanço espiritual e na espiritualidade, é porque são duas coisas diferentes, certo? A evolução, desenvolvimento espiritual seria a capacidade que você tem de adquirir, né, conhecimento, agregar conhecimentos. Isso seria uma evolução espiritual. A evolução da espiritualidade é a capacidade que você tem de praticar o amor incondicional, certo? Então você tem dois. Então isso é muito difícil para as pessoas. Isso é o comportamento holístico. Esse é o comportamento holístico, o comportamento cristão, o comportamento budista. Jesus mesmo dizia: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer com isso que nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Um mundo físico e um mundo espiritual. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Só que ao mesmo tempo, não dá para você se atirar só à espiritualidade. Entende? Não dá para você se atirar só na fisicabilidade. Só a vida material, por exemplo. Sim, exato. Existem pessoas... o que é o normal? O normal hoje? Está mudando, está mudando. A gente vê os jovens, está mudando. O normal até hoje é as pessoas buscarem a espiritualidade depois de 50, 60 anos. Depois que trabalhou a vida inteira, já tem a sua casa, tem o carro, seus filhos criados, coisa e tal. Aí não tem mais o que fazer, se aposentou, aí pensa, bom, o que eu vou fazer agora? Estou perto da minha morte. Então vou cuidar da minha espiritualidade. Entende? Não estou dizendo que isso é ruim, antes tarde do que nunca, né? Mas por que separar uma coisa que na verdade é inseparável? Espiritualidade e evolução espiritual, não é? São duas coisas inseparáveis. Entende? Que não tem nada a ver com religião especificamente. Absolutamente nenhuma, entre aspas. A religião a qual você está citando é grupos organizados, não é? Isso você entende por religião. E a espiritualidade é algo mais amplo. Na holística nós entendemos que religião, ao pé da letra, vem do latim religare, que é religação, ou seja, é a busca do divino, entende? A busca de Deus. Então, na verdade, do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista teológico, não é? Não tem nada a ver com religião. Do ponto de vista, digamos, espiritualista, digamos, né? Tem tudo a ver com religião, porque todos nós queremos buscar o que tem de melhor dentro de nós, todos nós queremos buscar evoluir, não é? E isso é interessante. Isso é interessante, muito interessante, porque me lembrou de uma coisa.
Tu lembra do Sermão da Montanha? Uhum. Lembra do Sermão da Montanha? Pessoal aí que tá ouvindo, tá vendo? Sermão da Montanha, abreviar bem abreviadinho, mais ou menos assim: olhai os pássaros do campo, eles não plantam nem semeiam, né? E mesmo assim o Pai os alimenta a todos. Olhai os lírios do campo, eles crescem como erva daninhas, e mesmo assim nem Salomão em toda a sua glória, não é, conseguiu se vestir como uma delas, né? E você, homem de pouca fé, não acha que o Pai os alimentará, os vestirá a todos? Entende? Então esse é uma reflexão que você tem que tirar proveito, alguma coisa disso, porque a maioria das pessoas se preocupa com o que vai vestir, com o que vai comer, como é que vai pagar a luz, a prestação do carro, a casa, não é? Sempre preocupado. Eu vou contar uma história rápida para vocês, né? Eu encontrei um amigo, fazia 5 anos que eu não encontrava ele. Aí eu perguntei para ele: e aí, como você tá? Eu casei. Aí, como você tá bem? Não estou muito bem. Por quê? Porque eu tô com a luz atrasada, eu tô com a prestação do carro atrasado, coisa e tal, né? Mais 5 anos se passou, eu encontrei ele de novo. E aí, como você tá? Mais ou menos, o que tu tem? Eu tô com uma prestação do carro da minha mulher atrasada, eu tô com a prestação da casa própria atrasada. Aí passou-se mais 5 anos, né? Eu perguntei: como você tá? Tô mais ou menos. O que você tem? Eu estou preocupado. Por quê? Eu estou preocupado com a prestação da casa da praia, eu estou preocupado com a escola das crianças, lá que é a escola particular, não sei o quê. Entendeu? Então, quer dizer, moral da história, nos 15, 20 anos em que eu, digamos assim, tive participação da vida dele, mesmo à distância, ele nunca parou de se preocupar. Não é? Uhum. Nunca parou de se preocupar. E é isso que o Sermão da Montanha exatamente passa. Entende? Que nós não devemos nos preocupar com as coisas do dia a dia. Nós temos que nos preocupar em sermos pessoas equilibradas, trabalharmos, não é? E não se trabalha por dinheiro, não. Se trabalha com felicidade. A gente tem que buscar um trabalho onde nos faça feliz. Certo? Como ele diz, não se preocupar no sentido de estar apegado, né? O apego, achando que está sem solução. Se preocupa com o foco necessário, mas fazendo a tua parte, que vai, de uma forma ou de outra, vai dar certo. Exatamente. E o mais interessante, professor Wilson, que quando tem esse equilíbrio entre o espiritual e o material, esse comportamento holístico é quando a pessoa já trabalhou também as suas próprias emoções para poder chegar a isso. Para poder chegar nesse nível. Teve essa, digamos, saúde emocional equilibrada, né? Para poder chegar a isso. E como é que chega a isso? Através de técnicas. Não é meditação, ou você pegando lá como é que se diz, um decreto lá da Alfa Centauro, dos extraterrestres. Não é assim, entende? Isso se consegue com muito trabalho, muita prática, muita dedicação, consistência, persistência. Ou seja, você tem que buscar. É uma coisa que tem que ser buscada, uma coisa que tem que ser praticada. Então, e a própria terapia holística fornece várias técnicas para trabalhar todas essas mazelas emocionais. A boa parte dos meus alunos, talvez a maioria deles, não faz o curso porque quer ser um terapeuta holístico. Ele faz o curso porque ele quer ser uma pessoa holística, entende? E esse curso se preocupa muito com isso. Então não adianta nós queremos botar um profissional dentro da área da saúde, um terapeuta holístico, se não for um ser holístico. E para você ter ideia, hoje a holística atua em várias profissões. Hoje tem o advogado holístico, hoje tem o professor holístico, o administrador holístico. Então, veja bem, hoje os serviços de consultoria holística, as empresas estão querendo profissionais que tenham a capacidade de ir dentro da sua empresa, entende? E colocar técnicas que auxiliem a qualidade de vida dessas pessoas. Transforme as emoções do grupo. Exatamente. Aumente a produtividade, motivação. Tudo, lógico, aí vai. Foco, resultados. Eu estou falando isso porque o Alex aqui, né? Ele trabalha com consultoria, né, Alex? Trabalha com empresas, consultoria, certo?
Agora, eu já conheço já o professor Alex, eu chamo de professor Alex já há vários anos, certo? É uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem mesmo. E tanto que é a primeira entrevista que eu estou dando. Eu nunca Todos dei. esses anos, né? Todos esses anos. Desde 2004, né? Desde 2004, desde 2002, na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu nunca dei uma entrevista sequer, nunca dei. Mesmo jornais, porque jornais, televisão, essas coisas, sempre pedi entrevistas, ou por causa da área da terapia holística, né? Por causa da área da terapia holística, ou por causa da Abrat, ou por causa da IET holística. Né? E eu nunca dei, eu sempre mandei alunos, mandei outras pessoas fazer essas coisas, porque eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas talvez não estivessem preparadas para o que eu tinha para falar. Que eu tinha que falar. Porque essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu falo há muitos anos, certo? Então talvez... E hoje mudou muita coisa, as pessoas estão mais abertas. Eu acho que hoje já tenho condições de chegar e falar. E é lógico que eu não estou falando nem a missa, nem metade, nem missa... Nem o pequeno daquilo parte que eu poderia falar, né? Entende? Mas alguma coisa necessária para tornar, evidentemente, essa entrevista interessante e que possa acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. E professor Wilson, qual dica aqui, para a gente terminar nossa entrevista, que você poderia dar para os nossos espectadores da internet, alguma dica da terapia holística de como os nossos amigos podem melhorar sua saúde emocional? Uma dica que eles poderiam até em casa fazer sozinhos, seguir, ou pesquisar mais. Amigos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não é só questão emocional, a questão física, a questão mental e a questão espiritual também são importantes, né? Porque para mim tudo isso é importante, é um conjunto importante. Então para mim como holístico, terapeuta holístico, é impossível falar de uma questão emocional sem falar das outras. Nas outras partes, porque tá tudo ligado para mim. Então, assim, se tivesse uma dica, exato, assim, mais simples. A dica que eu posso dar, entende? Eu vou dar 2 dicas, certo? Hoje é altamente interessante a utilização de nutracêuticos, certo? Os nutracêuticos são baratos, não são caros, então óleo de linhaça encapsulado, cálcio com concha de osso com vitamina D, assim vai. Colágeno hidrolisado, colágeno em pó, em tablete. Então, são inúmeros os nutracêuticos que existem. Hoje, os nutracêuticos são muito importantes, na minha opinião, na composição nutricional das pessoas. Só que, nós não podemos sair por aí simplesmente comprando e tomando. Então, é preciso, evidentemente, ter uma orientação de um profissional, certo? Não dá nem para dizer que aquele que trabalha com dietas, com nutricionistas, né, vai te dar essa orientação, porque os nutricionistas não são holísticos, então não tem essa concepção ainda dos nutracêuticos. Então normalmente tem que ser terapeutas com técnicas em nutracêuticos, com técnicas nutricionais, para poder indicar, né? Mas uma das coisas mas uma das coisas que eu digo que vale é assim, não precisa consultar nenhum médico. A partir de 50 anos de idade, a nossa captação do cálcio fica muito defasada. Não sei se vocês sabem, o cálcio não é produzido pelo nosso corpo, né? Nós não produzimos o cálcio. O cálcio é retirado dos alimentos, assim como vários outros nutrientes, né? Mas o cálcio nós temos muita dificuldade depois de 50 anos de absorção. Então, a partir de 50 anos, todas as pessoas deveriam tomar um suplemento de cálcio. Não precisa constar médico, precisa constar nada. Agora, é lógico que, para não dizer, né, existe um porém só, não é? Deve-se evitar se tiver, por exemplo, se a pessoa tiver um problema, por exemplo, de câncer de próstata e algumas coisas assim que pode ter alguma contraindicação. Mas assim, dentro da espiritualidade, vocês deveriam começar a fazer um teste, certo? Existe uma frase na Bíblia que diz assim,
eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você pegar uma frase dessa, certo? E utilizar ela como tua, se policiando nas 24 horas por dia, a qualquer momento em que passar na tua mente qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer coisa negativa, você imediatamente substitui por isso. Substitui por essa frase ou outra frase de impacto, né? Porque Jesus era o Pai do Verbo. Faça essa experiência e tu vai ver como a tua vida vai se transformar. Entende? Digamos que você está com um problema, tem uma pessoa te incomodando, alguma situação, alguma coisa, e você pega e limpa a tua mente e joga esse decreto, né? E fica com ele batendo na tua mente, na tua cabeça. Ou seja, a energia vai se transformar ao teu redor, vai se transformar. E aquilo que estava te afetando vai parar de te afetar. E você vai passar a ser muito mais coerente, muito mais compreensivo, vai começar a aceitar mais as coisas, porque é muito difícil hoje, né? Os problemas aí das pessoas, do estresse, né? Aquelas loucuras, exatamente por terem muitos compromissos, não aceitarem coisas de outras pessoas, que as coisas sejam do seu jeito, não é? E assim por diante, aí complica as coisas. Bom, professor Wilson, eu agradeço essa entrevista que você concedeu, a primeira em mais de 10 anos, né? Primeira em praticamente 9 anos desde que o IET existe, e em 6 anos, né? Que a ABRAT existe. Agradecer este momento aqui com a gente e queria que você pudesse dar os contatos aí, né, o site do IET, da Uniet e da ABRAT, para quem estiver vendo a gente, quiser saber mais sobre os nutracêuticos, quiser saber onde tem um terapeuta holístico mais próximo dele para pedir atendimento, quiser fazer o curso aí no IET. Eu até hoje desconheço no Brasil um outro curso de nutracêuticos. Esse curso de nutracêuticos eu comecei a montá-lo em Manaus, eu fui a Manaus fazer um trabalho lá, e de 2007 para 2008. Em 2008 esse curso ficou pronto, né? Chama-se Nutracêuticos. Muito bom curso, muito bacana. Mas para nos achar, entra no Google, digita a palavra IET, né? né? I de Itália. E de Espanha e T de Turquia. Instituto Escola de Terapia. Só digitar IET, e se quiser, bota a palavra holística, já vai aparecer holística lá automaticamente. Entende? Que é um site muito acessado. Qual a URL? Nós temos um ranking muito bom de acesso no Brasil. Qual a URL? A URL é www.iet.com.br. Isso é até onde tem os cursos, né? Isso, formação em terapia holística. Que algum dos nossos queridos amigos e amigas pode querer ser terapeuta holístico também, cadastrado. Se quiser ganhar uma bolsa de estudos para algum curso. Tem vários cursos e tal. E da ABRAT? A ABRAT já é um outro departamento. A ABRAT, ela é proibida de dar curso. A ABRAT, ela é exclusivamente para apoiar o profissional. Isso. E autorregulação. Quem quiser saber mais sobre a ABRAT. Então não dá curso. Mas a ABRAT, basta digitar no Google a palavra ABRATH, tudo junto, ABRAT, né? Que vai ser o primeiro que vai sair ali. ABRATH, né? Não, ABRA ou ABRATH, não é? ABRATH, ABRATH, tudo junto. Ou, né, abrat.org.br. Pronto. www.iet.com.br e da ABRAT, www.abrat, com TH no final, .org, né? .br. Pois, professor, muito obrigado. E se você quiser saber mais informações e técnicas gratuitas sobre como vencer o estresse rapidamente, acesse www.ve6.com.br/descoberta www.ve6.com.br/descoberta. É isso, meu amigo, minha amiga da internet. Um forte abraço e até a próxima entrevista.